Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Oi, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro. Eu sei, eu falei janeiro no episódio passado. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira, tá certo. Olha, hoje o episódio é sobre quando o silêncio fala mais alto do que qualquer comunicado oficial. Vamos entender isso. Olha, de um lado temos a Raizen, que descobriu do jeito mais caro possível no mercado financeiro que não responder às perguntas erradas pode ser pior do que dar a resposta errada. O silêncio pode custar caro, né? Bastou a empresa parar de negar uma reestruturação da dívida para as agências de rating entrarem em modo pânico. E o resultado foi uma sequência histórica de rebaixamentos, títulos despencando e, claro, investidores já se organizando para o pior. É uma história que diz sobre o contexto do que aconteceu com a empresa nos últimos dias. É bem interessante de entender o que rolou. E do outro lado, a outra matéria é que Donald Trump resolveu que uma ponte entre Estados Unidos e Canadá também é instrumento de negociação geopolítica. É uma história que aconteceu há 2 dias atrás, mas é bem interessante. Mesmo sem ter pago por essa ponte, o presidente ameaçou bloquear a inauguração do maior corredor comercial entre os dois países até que os Estados Unidos recebam compensação. E, quem sabe, metade da ponte. Em comum, os dois casos mostram a mesma coisa. Em economia e política, gestos e discursos importam tanto quanto contratos e números. Seja num balanço corporativo ou numa obra bilionária, o que não é dito pode virar crise. Então, Raizen e Trump fazendo barraco por conta de uma ponte. Lembrando que é muito importante você seguir o videocast para você continuar recebendo os episódios diariamente. Nós temos episódio de segunda a sexta-feira. Caso você seja usuário de Spotify, usar de Spotify parece uma coisa meio drogas, né? Mas caso você use Spotify, é só você entrar aqui, clica aqui no perfil, e aí você põe nesse botão, seguir. Pronto, já estou seguindo o meu videocast. Eu não seguia ele. Agora eu tô. Faça isso também, super simples. E bom, eu tô gravando também spoilers do que vai ser o episódio na minha conta pessoal, vai aparecer aqui na tela caso você queira me seguir no Instagram e ficar por dentro sobre os temas que vão ser discutidos aqui no episódio. Eu também vou fazer algumas análises em tempo real de notícias que eu achar interessante, beleza? Agora sim, vamos pro episódio. E bora começar falando da Raizen. Eu falei Raizen no começo pra ver se você estava esperto. Mentira, eu tava falando errado mesmo, é Raizen. Bom, a Raizen conseguiu fazer algo raríssimo, tá? No mercado financeiro brasileiro. Tomar um rebaixamento tão grande que virou quase um evento histórico. Para você ter ideia, a S&P rebaixou a nota de crédito da empresa em 7 níveis de uma vez só. 7, não foi um degrau, foi um tombo de escada. Poucas empresas no Brasil já passaram por algo assim, tá? E não parou por aí. Ontem de manhã, a Moody's Local Brasil também entrou no jogo e derrubou o rating da Raizen de AAA-BR, né? Basicamente o aluno exemplar da sala, para CC+BR, que é mais ou menos olha, a gente precisa conversar das finanças corporativas. Tá, o que aconteceu com a Raizen? Nos últimos meses, a Raizen, que é a gigante do açúcar e do etanol, vem apanhando de 2 inimigos clássicos, juros altos e safras piores do que o esperado. Com a Selic em 15%, qualquer empresa muito endividada começa a sentir o baque, e aí a Raizen sente bastante. O que acontece é bem interessante, o mercado esperava uma solução clara, um acordo entre as controladoras Cosan e Shell, com uma injeção de capital estimada em pelo menos 20 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para respirar, reorganizar a casa e seguir o jogo. Mas aí o que veio foi silêncio. Em alguns momentos surgiram rumores de reestruturação da dívida. A empresa negava e os títulos se recuperavam. Depois surgiram novas informações dizendo que cenários estavam sendo discutidos, inclusive como possível corte da dívida. A empresa dessa vez não negou. Resultado, os títulos despencaram. Semana passada, pessoas próximas às conversas disseram que a Raizen estava avaliando vários cenários. A companhia não comentou. No começo dessa semana, confirmou apenas que contratou consultores para avaliar opções para reforçar a liquidez e reequilibrar as finanças. O que o mercado entende? Coisa boa, não é? E quando nem a empresa nem os acionistas dizem claramente olha, não vai ter reestruturação, o mercado já conhece o roteiro. Como resumiu a S&P, no Brasil, anúncios assim costumam terminar em reestruturação mesmo.
E bom, foi aí que veio o castigo das agências de rating. A S&P tirou a Raizen do grau de investimento e jogou direto no território especulativo, chamando o movimento de um dos maiores rebaixamentos já feitos numa empresa brasileira. A Fitch também participou da sessão de pancadas, tá? Rebaixou 5 níveis. E poucas horas depois, mais 3. A Moody's Global já tratava a empresa como especulativa desde o fim de 2025. Nos mercados, o efeito foi imediato. Os títulos em dólar da Raizen, especialmente os que vencem em 2037, perderam quase 40 centavos de dólar em poucos dias. O prêmio que os investidores exigem para segurar esses papéis passou de 1.000 pontos base, um nível que o mercado chama de distressed. Em português claro, título em sofrimento. Os investidores, claro, não ficaram esperando. Credores internacionais da Raizen já formaram um comitê e contrataram um escritório jurídico de peso para se preparar para o que vier. E bom, segundo a S&P, a pressão sobre o crédito da empresa não surgiu do nada. Foram anos de investimentos altos, consumo intenso de caixa e o cenário de juros que ficou muito pior do que o planejado. O custo da dívida subiu rápido demais, enquanto a geração de caixa, adivinha, não acompanhou. Agora o futuro da nota da Raizen depende basicamente de 3 caminhos. Primeiro, ou a empresa entra numa reestruturação formal da dívida, ou até numa recuperação judicial, a famosa, ou apresenta algo positivo e concreto, como capital novo, venda relevante de ativos, ou um plano bem claro aí para resolver sua estrutura de capital. Por enquanto, tanto a S&P quanto a Fitch mantêm a empresa sob observação negativa. E o relógio ele está correndo. A Raizen divulga resultados na quinta-feira, ou seja, hoje, e o mercado vai olhar menos para o lucro e mais para uma pergunta simples. Existe urgência real dos acionistas para resolver isso? Ou vamos continuar no modo, olha, vamos avaliar opções? Porque a essa altura a nota já está lá embaixo, e quando o chão chega tão perto, qualquer silêncio pesa muito mais. Agora, para tudo que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar pro episódio. E bora falar do Donald Trump, pois é geopolítica mais uma vez. O presidente americano arrumou mais uma treta internacional, e dessa vez, pasmem, é por causa de uma ponte. E não tô falando de pontes no sentido subjetivo, é uma ponte, literalmente uma ponte. Trump ameaçou bloquear a inauguração de uma nova ponte que liga Detroit, nos Estados Unidos, ao Windsor, no Canadá, dizendo que os Estados Unidos só vão deixar o tráfego começar se forem compensados. E quem sabe ficarem com metade da ponte. Vamos entender o que passa na cabeça do presidente americano. Segundo ele, os Estados Unidos já deram coisa demais ao Canadá e agora querem algo em troca. Algo como metade de um viaduto gigante. A ponte em questão se chama Gordie Howe International Bridge. São 6 faixas. Aprende aí, Dutra, por favor. E liga Michigan a Ontário. E tá praticamente pronta, tá? Só tá esperando testes finais e a autorização para abrir. Olha só que curioso, o nome é homenagem a um ídolo do rock canadense que jogou a maior parte da carreira em Detroit, nos Estados Unidos. Ou seja, até o nome já era um acordo diplomático. E olha, um detalhe importante. A ponte foi 100% financiada pelo governo canadense. Custou cerca de 6,4 bilhões de dólares canadenses, algo perto de 4,7 bilhões de dólares americanos. Quem pagou? O Canadá. Como é que esse dinheiro voltaria para o Canadá? Pedágio, ao longo do tempo, claro. Mesmo assim, Trump diz que os Estados Unidos deveriam ser donos de pelo menos metade do ativo. Meio, olha, eu não paguei nada, mas quero minha parte. É o cara que leva devassa no churrasco e quer a bebê Heineken? Do lado canadense, o primeiro-ministro Mark Carney tentou colocar panos quentes, disse que teve uma conversa positiva com Trump, explicou que a ponte funciona sob um acordo de gestão conjunta entre Michigan e o Canadá e lembrou que a obra gerou empregos americanos, usou aço dos Estados Unidos e deve impulsionar comércio e turismo dos dois lados da fronteira. Em resumo, todo mundo ganha, calma. A governadora de Michigan também entrou na história, tá? A assessoria dela reforçou que a ponte foi paga pelo Canadá, construída por trabalhadores dos dois países e que vai abrir de um jeito ou de outro, palavras dela, com ou sem tweet presidencial. Essa ponte, aliás, não é qualquer coisa, tá? Ela deve se tornar o maior ponto de entrada comercial entre Estados Unidos e Canadá, num corredor essencial para a indústria automobilística da América do Norte. Motores feitos no Canadá, eles cruzam essa fronteira todos os dias para virar carros montados aonde? Nos Estados Unidos.
Não é exagero dizer que sem essa ponte muita fábrica pode travar. E tem mais. Essa não é a primeira vez que o projeto vira novela política, tá? Uma família americana dona de outra ponte ali perto já tentou no passado barrar a construção. Agora a confusão ganhou um novo personagem e, claro, um novo tom. Prefeitos locais chamaram o ataque de fora da curva e sem sentido. Olha, duas coisas que dá pra fazer analogia com trânsito, com ponte. Sem tempo para isso. Um deles disse que no mundo normal, a inauguração seria aquele momento simbólico, né? Presidente americano e primeiro-ministro canadense apertando as mãos no meio da ponte. Mas, segundo ele, Trump parece empenhado em transformar aliados históricos em adversários comerciais. E olha, essa crise da ponte também entra no pacote maior de atritos entre Estados Unidos e Canadá. Trump já ameaçou tarifas de 100% contra produtos canadenses, reclamou também de leite, álcool, aviões e ficou especialmente irritado com um acordo recente entre Canadá e China, envolvendo alimentos e carros elétricos. Então, para Trump, isso abria espaço demais para a influência chinesa no quintal americano. Enquanto isso, vale lembrar, o Canadá mantém a proibição de vender bebidas alcoólicas americanas em lojas públicas de Ontário como resposta à guerra comercial. E ninguém parece com pressa de recuar. Tudo isso acontece justamente quando um dos países se prepara para renegociar o USMCA, que é o Acordo Comercial da América do Norte, que o próprio Trump assinou no primeiro mandato. Resumindo essa história, uma ponte que deveria simbolizar integração, comércio e cooperação, acaba virando mais um campo de batalha política. E no meio disso tudo, quem só queria atravessar o rio acaba assistindo uma disputa geopolítica. Isso por metade de uma ponte que nem foi paga pelos Estados Unidos. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história da ponte, quem você acha que tem razão, deveria ser repartida, deveria ser do Canadá porque eles pagaram por ela, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E vamos ler aqui os comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado, qual que foi a coisa que você fazia quando era criança que foi repreendida pelos pais por não ter idade suficiente. O João Vilaça diz, o meu foi quando eu assisti South Park pela primeira vez, clássico. South Park, é verdade. Ana Paula diz que adolescentes não devem ter acesso a redes sociais. O filho dela não tinha até próximo dos 16 anos, e agora ele tem 17. Não fez falta nenhuma, muito pelo contrário, segundo ela. Obrigado pelo comentário, Ana Paula. Eduardo diz que pra ele a primeira experiência de controle parental foi quando o pai dele descobriu que ele ia na Lan House jogar GTA. Nossa, época de Lan House. GTA e Counter-Strike, né? Eu ia com meu pai jogar Counter-Strike. Eu tinha 6 anos, eu acho. Seika diz, bom dia, Alan. Acredito que sim, deve ter uma regulamentação de internet. A geração Z é a primeira que, segundo pesquisas, é menos inteligente que a geração anterior. E acredita que a internet tem sido bem nociva para os jovens que não conseguem equilibrar o tempo entre entretenimento e estudos. E a Josi já tem uma opinião diferente. Ela diz que regulamentar a internet para crianças me lembra vários meses, é simplesmente ridículo. Se a criança não tiver acesso por conta própria, eles irão dar um jeito. A regulação deve vir dos pais. E o governo, com sistema fiscalizador, eles não fazem simples apps funcionarem. Olha só, a opinião forte da Josi. Catarine Ishihara diz, 11 de janeiro, eu sei, eu errei, desculpa, eu tô com a cabeça... É em janeiro ainda, eu acho. E, gente, Tetzer diz, vai deixar o cavanhaque de novo? Não vou deixar, eu vou tirar hoje a barba. É isso, gente, obrigado pelos comentários, eu espero os comentários do episódio seguinte, e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau. Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor.